sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos em concursos públicos com a matéria mais bonita do mundo, que sem dúvida é o português. Eu gostaria de conversar um pouco com você sobre o concurso para Várzea da Palma, Minas Gerais. Bem, sobre esse concurso, nós temos que a banca será a Cotec, Fadenor, certo? Nós temos 152 vagas, níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico, superior, vaga para todo mundo. A remuneração vai de 1.300, quase 1.400, até 17 mil reais. Inscrições de 7 de março a 8 de abril e provas 5 de maio. Não demora a chegar não, hein? Se você quer garantir a sua vaga aqui, comece a estudar agora. Em relação ao português, o que é pedido nesse concurso? Eu peguei aqui o programa, né, que contempla aí o ensino médio, técnico, superior, e você vai, é o fundamental completo, né? Porque aqui fala o seguinte, da questão relacionada ao texto. Então, você, por exemplo, sabe a diferença entre compreender e interpretar? Você sabe que se você reconhecer essa diferença pelo enunciado, você sabe se a resposta está escrita no texto ou se é uma inferência, que pode vir em forma de pressuposto ou subentendido? Você sabe o que é inferência? Você sabe o que é pressuposto? Você sabe o que é subentendido? Pois é, será que não é por isso que você está errando tanto questão de texto, não? Nós temos aqui também a questão relacionada à tipologia textual. Você sabe a diferença de um texto descritivo para narrativo? E quando se fala em dissertativo, você sabe a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? Você sabe que existe também um texto chamado de injuntivo? Esse eu explico para você agora. O injuntivo ou de injunção é o mesmo que o texto instrucional. É aquele que dá uma instrução para você. Por exemplo, um manual para poder montar um armário. Isso é um texto injuntivo, certo? Para que um nome tão complicado para uma coisa tão simples, não é? Temos também aqui a questão dos gêneros textuais. A banca gosta muito de variar os gêneros textuais. E você sabe, por exemplo, a diferença de uma crônica para um conto? A diferença de uma notícia para uma reportagem? Você sabe a diferença do editorial para um artigo de opinião, por exemplo? Você sabe analisar uma charge ou uma propaganda? Então veja que nós temos algo que é muito explorado pela banca, sim. E você vai notar que as questões relacionadas ao texto, ela vai verificar muitas habilidades, identificar as informações no texto, relacionar informações de um texto com outro texto ou dentro do próprio texto, relacionar uma informação do texto a informações pressupostas pelo contexto. Tá vendo? Então eles colocam aqui uma série de aspectos que você precisa desenvolver. Por exemplo, detectar estratégias argumentativas. Por que o autor usou lá? Segundo o professor fulano de tal da USP, é porque ele está usando um argumento de autoridade para respaldar o que ele está falando. Você tem que saber depreender uma afirmação explícita e uma implícita. Por isso que nós temos aquela diferença na compreensão e na interpretação. Temos que identificar a ideia central, que é o principal objetivo comunicativo do texto, e de ideias secundárias. Inferir, captar, deduzir o sentido de palavras ou expressões, sempre considerando o contexto, e fazer análises. Então, por exemplo, você tem lá, né, na estrutura da palavra, radical, afixo. Então, você tem a palavra ilegibilidade. Ela tem o prefixo in, que é uma negação. Ela tem aí o sufixo vel, que se transformou em bile, na frente do sufixo dade.
de, e isso faz você detectar o sentido desta palavra. Por quê? Porque ilegibilidade seria a característica de não ser possível ler. E como que eu detectei isso? Pelo significado do prefixo e dos dois sufixos. Então a gente aprende a fazer isso. Veja que há informações dentro de ilustrações, de gráficos, de tabelas. Então temos que estudar isso, temos que aprender a fazer a chamada leitura de imagem e também entender dentro do texto ambiguidade, ironia, opinião, valores implícitos, pressuposições, a habilidade utilizada para a construção desse texto. Então, a Banca Kotekia Fadenor gosta e sabe explorar texto. Então, temos que aprender a fazer isso. A questão gramatical, de acordo com o padrão culto da língua, vai envolver vários aspectos. A fonética, que é a questão do estudo do som, portanto, a gente estuda acentuação, né, o acento tônico, né, a sílaba tônica, o que é ortoépia, prosódia, a ortografia, que envolve aqui não só a correção ortográfica, se a palavra escreve com Z ou S, entra aqui a questão dos parônimos, dos homônimos, que está aqui embaixo também em semântica, né? Nós temos aqui dentro as expressões que causam dificuldades, o uso do porquê, o A com H, o A sem H, né? O afim escrito junto, separado. Temos aqui o emprego do hífen, podendo aparecer no tópico correção ortográfica, e aí entra o novo acordo, assim como a acentuação gráfica, que depende, claro, da divisão silábica. A morfologia cobra não só a estrutura dos vocábulos, quer dizer, os elementos mórficos, que a gente até começou a citar aqui em cima, ó, né? O radical, os afixos, as desinências, não é? Como também a vogal temática, como também aparece aqui o processo de formação de palavras. Então, temos derivação, composição. Você sabe quando é composição por justaposição e aglutinação? Pois é muito fácil de você entender. Não precisamos ficar complicando para explicar, não. A explicação pode ser rápida e direta. Nós temos aqui outros processos. Por exemplo, você sabe o que é um hibridismo? Você sabe que abreviação e abreviatura são elementos distintos? E classe de palavra? Classe de palavra é um estudo da morfologia também. São 10 classes de palavras. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não é só você reconhecer, não. Não é só você classificar, reflexionar. É principalmente você saber empregar. Então, quando eu uso o verbo no indicativo, ou eu uso esse verbo no subjuntivo ou no imperativo? Se eu tenho um pronome pessoal oblíquo-átono, eu coloco esse pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Ou seja, próclise, mesóclise e ênclise. E se eu tiver mais de um verbo? Tá? Nós temos aqui dentro também a sintaxe. Então, quando falamos em sintaxe, além da gente conhecer a diferença de frase, oração e período, nós temos também que tomar muito cuidado aqui dentro com as funções sintáticas. Você sabe a diferença de um objeto indireto para um complemento nominal e um adjunta de nominal? Pois tem que bater o olho e saber. E você sabe como que você aprende isso? É não ficar enrolando, lendo páginas e mais páginas e mais páginas para saber isso aí. Tem que ser uma dica rápida, direta, tá? Que atende exatamente ao que a banca quer. Veja que aqui aparece também a questão das orações, não só as funções sintáticas, mas as orações. Você sabe identificar uma oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial? Cada uma tem uma dica, uma característica que você vai bater o olho e vai saber na hora. Enquanto isso, o seu concorrente vai ficar arrancando cabelo. Não é? E a partir daí nós estudamos também concordância, regência, daí dentro da regência estudamos crase,
E dentro desse aspecto semântico, nós temos também o estudo da denotação e da conotação, trabalhando aqui o sentido real, literal e o sentido figurado, as figuras de linguagem. Você sabe o que é uma catacrese? Não, não é de passar no pão, não, tá? Você sabe a diferença de uma metáfora para uma metonímia e uma comparação? Pois é coisa fácil, a gente não pode enrolar. Temos também a questão da pontuação, sempre atentando para a mudança que pode acontecer de sentido, porque quando falamos em semântica, estamos falando de sentido. Ou seja, o programa é muito grande, sim, e a banca Cotec Fadenor, ela faz provas muito bem feitas, certo? Bem, como estudar isso tudo e ainda estudar as outras matérias? Bem, 40 anos de experiência em concursos públicos me mostrou que sai na frente quem estuda com as questões da banca. Porque além de você aprender o conteúdo, você ainda vai conhecer como a banca cobra aquilo, as possíveis pegadinhas desta banca. E o meu curso de português em questões comentadas da banca Cotec tem 150 questões analisadas uma a uma. Tá? Então, por exemplo, eu pego lá uma primeira prova da banca Cotec Fadenor, passo para você, você vai corrigir, fazer primeiro, claro, depois você vai corrigir, você vai anotar as suas dúvidas e em seguida você vai assistir ao meu vídeo. Lá no meu vídeo, eu começo explicando lá naquele primeiro texto. Então, eu mostro como você lê esse texto lendo apenas uma vez, sem precisar ficar lendo várias vezes o texto. Dicas que existem nesse texto que fazem você saber a tipologia textual, o gênero textual, de uma maneira muito mais rápida, sem ficar lá perdendo tempo. Depois eu vou para a primeira questão. Começo a explicar lá no enunciado alguns termos que você não conhece. Então, vem lá, por exemplo, falando, interlocução em. Você sabe o que é interlocução? Não? Então, eu vou explicar para você. Vou mostrar para você também aqui dentro algumas dicas importantes de possíveis pegadinhas da banca, para você não cair. Aí eu vou explicar para você por que a resposta é A e não B, como todo mundo acha. E lógico, vou explicar as outras opções também. Vamos supor que esta questão aqui, ela envolva a diferença de objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. Então, eu faço essa explicação para você de forma rápida, mas certeira, e aí resolvo a questão te mostrando como que isso é o suficiente para você conseguir fazer a questão da banca Cotec, certo? Depois eu vou para a questão número 2. Ela envolve a diferença das orações. Então, eu vou explicar isso para você de uma maneira rápida, direta, certeira. E aí, você vai anotando essas minhas dicas no seu caderno. Você vai anotando aqueles termos que eu explico, aquelas pegadinhas que podem acontecer. Eu também trabalho com alguns PDFs. Claro, por que eu trabalho com o PDF? Exatamente porque conjunção, por exemplo, nós temos que conhecer as conjunções, isso faz a gente ganhar tempo. Então, eu tenho lá um PDF de uma página, coisa pequenininha, que você vai imprimir, colar no seu caderno e vai estudar também. Então, nós vamos estudar de uma maneira direcionada. Eu pergunto para você o seguinte, você conhece questões da banca Cotec Fadenor? Eu peguei aqui uma questão, é uma questão que eu vou analisar com mais detalhes para você aqui, e é uma questão de 2023, da banca Cotec, da Prefeitura de São Romão, uma prova para fonoaudiólogo, uma prova de nível superior. Então, você vai ver o seguinte, para começar,
Nós temos aqui, leia com atenção o texto 4. Claro, essa prova trouxe vários tipos de textos. Texto maior, texto menor, né? Gêneros distintos. A seguir, responda as questões a que eles se referem. Então, apareceu aqui um quadrinho do Armandinho. O Armandinho é esse personagem que aparece aqui. Você não tem que fazer a leitura apenas da parte verbal, ou seja, do que está escrito. Mas quando se trata de quadrinho, de charge, você tem que olhar muito a questão da linguagem não verbal. Por exemplo, você está vendo esse tracinho que aparece aqui, ó? Isso está mostrando quem está falando. É como se fosse o balão lá da história em quadrinho, e isso aqui é a pontinha do balão. Só que em vez de desenhar o balão todo, eles põem só o tracinho. Então você nota que o Armandinho passa aqui com alguma coisa na mão, né? Que mais tarde você vai saber que é um sanduíche, porque ele fala lá do sanduba. E você vê que a voz está vindo de cima. Armandinho. Então alguém que está acima diz Armandinho. O Armandinho para e olha para essa pessoa. Veja que ele está olhando para cima. Veja a perna da pessoa. Então é um adulto, tá? Não aparece o corpo todo, só tá no plano de visão aqui do Armandinho. Então é olhar do quê? Para cima. Então é um adulto que está falando com ele. E o adulto diz: sua mãe pediu para você comer alimentos saudáveis. Então é o que o adulto fala com ele. O Armandinho para e fica olhando para o sanduíche na mão dele. Depois o Armandinho, veja que o tracinho está ali marcando o Armandinho, veja que a boca do Armandinho está aberta, ele está falando, e o Armandinho diz: esse sanduba não parece doente. Então vamos lá. Uma figura masculina, né, parece ser masculina por causa da roupa, talvez o pai diz: Armandinho, ele para e escuta. Sua mãe pediu para você comer alimentos saudáveis. Ele olha para o sanduíche e diz: esse sanduba não parece doente. Então olha só, nós temos que entender isso daí. Quando esse adulto, vamos dizer, o pai do Armandinho, quando esse adulto diz: sua mãe pediu para você comer alimentos saudáveis, o que ele quer dizer com isso? Para comer fruta, não é? Para comer legume, para comer verdura, para comer coisas que fazem bem para a saúde. O Armandinho olha para o sanduíche e diz o seguinte: este sanduba não parece doente. Então você nota que eles estão entendendo saudáveis aí de formas distintas. Quando o pai diz alimentos saudáveis, são alimentos que fazem bem para a saúde. E o Armandinho, talvez até por uma questão de querer comer o sanduíche, ele entende saudável como não doente. Quer dizer, o sanduíche não está doente, o sanduíche está saudável. Percebeu? Olha quanta informação você tem aí dentro. Eu só consegui entender todas essas informações com essa associação desses elementos que nós chamamos de multissemióticos, tá? Que é a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Então agora, vamos lá. Tá perguntando o que é correto afirmar. Então aqui diz o seguinte: sobre o texto 4, analise as afirmativas a seguir. Na terceira fala da tira, então, ó, primeira fala, segunda fala, terceira fala. No terceiro quadrinho não houve fala, só houve ele olhando, né, a imagem dele olhando o sanduíche. Então, na terceira fala da tira, verifica-se principalmente com o uso do substantivo sanduba e o adjetivo doente, a construção do recurso da personificação. A personificação é uma figura de linguagem. E a personificação, que também é chamada de prosopopeia, que quer dizer a mesma coisa que personificação, podia vir aqui o nome
prosopopeia e talvez dificultasse mais a questão. O que é isso? É você personificar uma coisa, é você transformar aquilo numa ideia de pessoa. Então eu falo para você, a montanha chora. Montanha não chora, então eu estou personificando essa montanha. Quando ele diz, este sanduba não parece doente, sanduíche não fica doente. Quem fica doente é pessoa. Então houve um processo de personificação. O sanduba doente, o sanduba não parece doente. Sim, ele está tratando o sanduíche como se fosse uma pessoa. Então é verdade. Depois, na segunda fala, o adjetivo saudáveis foi usado no sentido daquilo que faz bem à saúde. Sim, quando o pai diz que a mãe pediu para ele comer alimentos saudáveis, são alimentos que fazem bem à saúde. Por isso eu citei lá fruta, verdura, legume, não é? Então é verdade. Agora, na terceira fala, a expressão não parece doente corresponde semanticamente quer dizer sentido, a saudáveis usado na segunda fala. Então é como se dissesse aqui o seguinte, a expressão não parece doente, que o Armandinho usou lá na terceira fala, teria aí uma equivalência de sentido com saudáveis na segunda fala. Não, saudáveis na segunda fala é que faz bem à saúde. E na outra, o não parece doente, é não estar doente, não é a mesma coisa do saudável. É isso que causa o humor dentro da tirinha. Então, a 3 está errada. A 3 está errada. Mas se você não soubesse o que é corresponder semanticamente, você poderia errar essa questão. Pela segunda fala, infere-se, quer dizer, deduz, conclui-se, que o personagem considera que sanduíche não é um alimento saudável. Sim, quando digamos, pai chama o Armandinho e diz, sua mãe pediu para você comer alimentos saudáveis. É porque ele está considerando que o sanduíche não é um alimento saudável. Não é isso? Então está correta. E na quinta, pela terceira fala, infere-se que o personagem concorda que alguns sanduíches de fato não são saudáveis. Não, aqui não é do sanduíche não ser saudável. O Armandinho está entendendo que o sanduíche não está doente e não que não seja um alimento saudável. Então isso está errada. Portanto, quais estão corretas? A1, A2 e A4. Daí, resposta letra E. Você viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? E essa questão não tinha um envolvimento gramatical, mas tinha um envolvimento de termos fundamentais, de análise de linguagem verbal e não verbal, que a banca cobra muito. É assim que a gente estuda. Se aqui a gente tivesse, uma questão que perguntasse, por exemplo, se esses saudáveis, ele faria um papel de adjunto adnominal dentro da frase e não de complemento nominal, eu iria explicar isso para você. E com uma dica rápida, complemento nominal sempre vem antecedido por uma preposição. E tem um PDF de preposição. Então, se aqui não temos a preposição, é porque isso aqui não é complemento nominal. Isso aí é adjunto. Pronto, é assim que a gente explica português, direcionado para a banca, certo? Se você gostou da ideia aí de estudar português em questões para a Banca Cotec, com a resolução de 150 questões, da forma como eu mostrei para você agora há pouco na questão, como eu trabalho, eu convido você também a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você pode ter certeza que com o tio Paulo você fecha a prova de informática. E por que não fazer a dobradinha? Português e informática, as duas disciplinas que mais reprovam em concursos públicos.
pode ter certeza que você terá muita qualidade por um precinho muito humano. Aguardamos você para que a gente faça parte da sua história. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.